Apesar da campanha dentro do G4 da Série B, após o término do primeiro turno da competição, a diretoria do Bahia, juntamente com os torcedores que não estavam assim lá essas coisas satisfeitos com o elenco já montado, reforçou o seu elenco com pelo menos mais 2 outros jogadores. Quero comentar com vocês em nosso vídeo de hoje. Além disso, a permanência de alguns atletas importantes dentro da equipe, que já tem uma experiência na Série B, assim como o técnico Anderson Moreira. No vídeo de hoje quero fazer aqui uma análise tanto dessas duas contratações, outras posições que podem chegar também no decorrer do Campeonato Brasileiro e além disso, sobre a pontuação necessária para o acesso no final da competição. Tudo isso e muito mais nessa análise do elenco do Bahia no vídeo de hoje. Antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações, conferir também nossos outros vídeos do Tricolor de Aço aqui no YouTube do Black Carton, que eu vou estar deixando na tela final. Então já se inscreva aqui e ajude a gente a chegar nessa marca de 40 mil aqui no YouTube do Black Carton, combinado? Outro recadinho também importante que quero passar para vocês é da Betmaster. Nessa sexta-feira teremos aí Bahia e Ituano, jogo na Arena Fonte Nova, e você pode apostar no triunfo do Bahia nesse jogo importante na segunda rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Além disso, neste outro final de semana, teremos algumas partidas aí, por exemplo, pela Série A do Campeonato Brasileiro, como Ceará e Palmeiras, Coritiba e Goiás, outros jogos também como Corinthians e Botafogo, Flamengo e Atlético Goianiense. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado da Betmaster. Já corre lá e faz a sua aposta nesse triunfo. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar inicialmente da tabela de classificação. O Bahia, que até se encontra em uma posição favorável, atualmente é o quarto colocado do torneio com 34 pontos somados, 5 a mais do que o Londrina, que é o primeiro time fora do G4 da competição. A pontuação necessária, estima-se entre 63 até no máximo 66 pontos para conseguir o acesso à primeira divisão. Entretanto, por essa quinta equipe, não parece claro hoje qual vai ser o quinto time a duelar contra, por exemplo, Cruzeiro, Grêmio, Vasco e a equipe do Bahia, que são os postulantes, as equipes ali que estão mais firmes dentro desse torneio de 2022. Então acredito que deverá ficar uma pontuação bem próxima disso, uns 64 até uns 66 pontos, mas a diferença certamente do sexto colocado para o oitavo deve dar ali uma diferença de 5 até 6 pontos na reta final do torneio, Então é uma competição bem disputada, mas apesar da vantagem, que se aparenta até ok, de 5 pontos na finalização do primeiro turno do torneio, a diretoria e até mesmo os próprios torcedores perceberam a limitação técnica da equipe, que buscou alguns reforços. O primeiro deles, o Copete, que quero falar com vocês também em nosso vídeo de hoje. É um jogador que não vinha tendo um bom momento lá na equipe do Avaí, mas se comparar, por exemplo, na última segunda divisão, onde ele acabou disputando na temporada passada, foi uma peça fundamental no acesso do Leão, Ele que já tem 34 anos de idade. Se a gente for pegar apenas os seus números em 2021, 33 atuações, 7 gols marcados e 9 assistências, Todos esses números na Série B do Brasileirão. Foi um jogador que marcou muitos gols importantes, também é fundamental em algumas assistências. Nessa temporada não conseguiu repetir o mesmo feito lá na equipe do Avaí. É bem verdade que ele foi muitas vezes mal escalado como centroavante. Na reta final ali, por exemplo, da sua caminhada, em Florianópolis, vinha entrando mais no segundo tempo, não conseguia ajudar muito. Fez a sua estreia contra a equipe do Cruzeiro no segundo tempo. A tendência também que pode ser uma boa opção dentro do banco de reservas ou eventualmente já nas próximas rodadas como titular, sob o comando do técnico Anderson Moreira. É importante ter esse jogador que dá um escape maior de velocidade pelos lados do campo e que também conhece muito bem a competição, Esse acesso em 2021 foi importante para a sua retomada na sua carreira. Ele que não vinha enfrentando bons momentos desde 2017, praticamente o último ano que ele havia jogado bem lá na equipe do Santos ainda, somando na ocasião 12 gols marcados na temporada. Depois disso passou em 2 temporadas no Santos, convivendo com bastante lesões, também no futebol do México, Chile, voltou para o Santos até essa sua chegada na equipe do Avaí. Na minha opinião, é uma boa opção, que estava aí dando sopa dentro do mercado, certamente pode dar uma maior experiência e também agregar na composição do elenco nessa reta final que tende a ser bem complicada na segunda divisão. E a outra contratação que chegou aí dentro do time é também o segundo atacante, também pode fazer algumas funções pelos lados do campo. O Igor Torres, jogador que tem apenas 22 anos de idade, chega por empréstimo até o final do ano, juntamente da equipe do Fortaleza, que foi o time onde ele começou a sua carreira. Estreou no profissional ainda lá no ano de 2020, com 8 partidas e 1 gol marcado. Nessa temporada, se a gente for pegar os seus números pelo Leão, só 12 atuações, inclusive marcou um gol, ainda diante a equipe do Souza na Copa do Nordeste, lá no dia 30 de janeiro ainda, primeiro jogo da equipe do Fortaleza
na temporada. Ele perdeu bastante espaço nesse ano, tanto é que a sua última atuação com a camisa do Leão aconteceu diante do Estudiantes, né? Jogo de volta da Copa Libertadores, atuou em 28 minutos daquele duelo. Já fez 2 partidas até aqui pelo elenco do Bahia, pode ser uma boa opção também dentro do banco de reservas do técnico Anderson Moreira, né? Ele que em 2021 foi um jogador um pouco mais decisivo, engatando um bom momento naquele elenco do Fortaleza que conseguiu terminar o Campeonato Brasileiro em 4º lugar. Em 2021, somou 25 partidas, 3 gols marcados, era meio que um talismã ali no banco de reservas, né? Conseguir entrar e ajudar a equipe, mas nesse ano é natural também, né? Essa oscilação dentro da equipe, muito por conta da sua idade, apenas 22 anos. Então, na minha opinião, pode ser um bom jogador para a composição ali do elenco, eventualmente engatar um momento e ser o titular, né? Dentro desse elenco do técnico Anderson Moreira. Quero saber sua opinião, né, torcedor do Tricolor, o que você pensou a respeito desses 2 nomes de reforços, né, mais pelos lados do campo, jogadores ofensivos, tanto o Copete quanto também o Igor Torres. Em geral, a gente pode destacar aqui outros pontos positivos dentro da formação de elenco da equipe do Bahia, que conta com jogadores que já conhecem bem a competição, e isso faz uma diferença, a começar, por exemplo, pelo técnico Anderson Moreira, que certamente não é um nome que agradou todo mundo que estava imaginando, né? Um nome às vezes um pouquinho melhor, muito por conta dessa ligação agora com o Grupo City, que ainda não está fechado. Mesmo assim, é um técnico que atualmente é o atual campeão, né? Foi o campeão do torneio com a equipe do Botafogo na temporada passada, então já conhece bem a competição, foi campeão também com a equipe do América Mineiro em 2017 e também com o Goiás lá em 2012, um cara que certamente nessa reta final pode ajudar bastante. Em relação aos jogadores, né, que vem sendo titular nesses últimos jogos, a mescla entre jovens atletas e também outros mais experientes. O goleiro Danilo Fernandes, né, certamente pode ajudar bastante ali atrás, assim como, por exemplo, o zagueirão Luiz Otávio, que já é uma referência nessa zaga do Bahia há alguns anos. O Didi também é outro jogador que entrou bem no time, o camisa 53 pode fazer essa função também de ser um xerife, juntamente com outros jovens jogadores, como o André, que vem surgindo muito bem na lateral direita do Bahia. No meio de campo, o Lucas Mugni, nesses últimos jogos, acabou marcando gols decisivos, um golaço contra a equipe do CRB, também em outras ocasiões, né, contra a equipe do Operário fora de casa. É um jogador que vem se recuperando o seu bom momento na sua carreira aos 30 anos de idade nessa Série B. Certamente um nome que no ano passado já havia chegado, 21 partidas, 2 assistências, mas nesse ano conseguiram jogar mais vezes, inclusive contribuindo mais, 25 jogos, 3 gols marcados e outras 3 assistências. Um jogador que, na minha opinião, pode ser um bom escape, já tem essa experiência, 30 anos, está disputando a sua primeira Série B, mas tem um bom futebol, vem atuando ali bem, tanto no meio de campo, caindo mais pelos lados do campo, também no lado esquerdo. Lá na frente, aí falta um pouquinho mais de experiência, né? O Danielzinho até é um jogador bom, fez alguns gols bonitos contra o Novo Horizontino, mas não sei se é esse cara, né, para ser o titular absoluto, assim como, por exemplo, o Raí e o Davó, que até conseguiu fazer algumas boas partidas, mas vira e mexe oscila, né? Certamente tendo o Rodalega como opção mais constante dentro do elenco, também essa chegada do Copete pode dar essa mescla, assim como é, por exemplo, hoje na defesa, né? Jovens jogadores com outros mais experientes e conseguindo um segundo turno talvez um pouco mais equilibrado. É difícil a gente imaginar um futebol muito bonito sob o comando do técnico Anderson Moreira, mais eficiente, uma competição que ele conhece bem, juntamente com grande parte desses jogadores, pode sim conseguir uma boa, né, pelo menos uma boa colocação, sem grandes emoções na reta final e conseguindo um acesso que é o mais importante, né, para o torcedor tricolor. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito tanto desse primeiro turno, né, que já se encerrou da equipe do Bahia, sobre essas contratações, a perspectiva, né, sua expectativa também para o segundo turno nessa reta final da competição e quais outros jogadores que poderiam chegar na equipe do Tricolor. Você acha que precisaria de pelo menos mais um outro lateral direito? O Jonathan saiu da equipe, acertou com o CSA, ou até mesmo um zagueiro, um outro volante. Enfim, o volante também que tem um Rezende, né? Outro jogador que conseguiu o acesso no ano passado com a equipe do Goiás. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 40 mil inscritos aqui no YouTube do Black Card. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição da Betmaster, né, para você apostar no triunfo do Bahia contra a equipe do Ituano, que já acontece nessa sexta-feira na Fonte Nova, e também nos outros jogos do sábado pela Série A e Série B do Brasileirão, tudo aqui embaixo e também no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera!